Vamos lá então, pessoal. Começando mais essa aula, professor Rodrigo por aqui. Estamos então aqui para gravar uma aula sobre introdução à filosofia política. O que é a filosofia política? Neste vídeo, que eu vou deixar disponível para vocês aqui no nosso canal do YouTube, esse vídeo, inclusive, ele faz parte de um projeto muito maior, do qual nós faremos parte, estamos trabalhando por ele, que é criar um curso de introdução à filosofia política. Portanto, esse vídeo aqui se propõe a ser um vídeo introdutório, ele é um esboço de um projeto muito maior, do qual nós aqui faremos parte, e eu vou deixar para vocês aí essa aula então gravada, disponível no nosso canal Entre Livros e Pergaminhos. O nosso trabalho lá no YouTube, neste canal, tem sido desenvolver pensamento crítico, desenvolver pensamento reflexivo e tentar sair pelo menos, né, um pouco da superficialidade dos pensamentos e buscar rigor de pensamento, que leva bastante tempo, demanda muito tempo, mas esse é o nosso objetivo por aqui. Então, aqui está a capa da nossa introdução à filosofia política. Eu separei aqui para vocês uma introdução para essa aula, da qual fazem parte 4 momentos em que nós discutiremos aqui alguns pontos sobre a filosofia política. No primeiro momento, um momento bem primordial e rudimentar, nós trataremos aqui da passagem do pensamento mítico ao logos. No segundo momento, trataremos então a Grécia como o berço da filosofia, e nesse segundo ponto a gente vai entender por que a Grécia, então, é este lugar que é conhecido como o berço da filosofia, uma vez que já existiam outras civilizações que já criavam seu modelo de pensamento. Por que a Grécia, então, recebe essa alcunha de berço da filosofia? No terceiro momento, a gente vai entender, então, o que é a filosofia política, e, por fim, faremos uma distinção entre duas áreas que chegam, por um momento, a se confundir. Qual a distinção, a diferença entre filosofia política e ciência política? Nós vamos trabalhar isso no nosso último momento da nossa aula. Vamos começar, então, falando um pouquinho sobre as características do pensamento mítico. Quando nós falamos em mito, a primeira coisa que geralmente nos vem à mente é a palavra mentira. E eu queria desmistificar esse primeiro pensamento, e eu vou colocar aqui para vocês uma palavra, uma frase, que chama o pensamento mítico de explicação primordial. Aqui, mito, nós trataremos então como uma explicação primordial. Perceba uma coisa, cada civilização da história da humanidade desenvolveu a sua maneira de pensar. E muito da maneira de pensar está vinculada com a cultura e com a religião. Então, a religião e a cultura, elas trabalham em conjunto para desenvolver o pensamento das civilizações. Por exemplo, os mesopotâmicos, os babilônicos, os persas, os gregos, os romanos, através da sua cultura, através da sua religião, desenvolveram a sua maneira de pensar. Só que esse pensamento primordial, ele está preocupado diretamente com a natureza e com os fenômenos da natureza. Por exemplo, nesse pensamento primordial está se pensando sobre qual o motivo das cheias dos rios, ou qual o motivo dos rios não terem as suas cheias, terem um período de seca, e qual é a relação entre os deuses e esses fenômenos da natureza. Num outro momento se pensa sobre as guerras. Se existem guerras entre as civilizações, entre os povos, os primeiros povos, estão se pensando então qual é a atuação dos deuses, qual é a relação dos deuses com esse modelo e com essas guerras. Então, note que é um pensamento ainda muito primordial. Existe aqui uma maneira de pensar, não é uma maneira somente de abstração, mas é um pensamento primordial de explicar, então, os fenômenos da natureza. Num segundo momento, a gente pode pensar em pensamento mítico como uma explicação da origem do cosmos ou do universo. Então, os primeiros filósofos que se desenvolveram ali, desde a Grécia e de outras regiões, eles começaram a pensar, então, qual era a relação entre os elementos da natureza e a criação do universo. A água, o fogo, cada um dos elementos da natureza, eles vão sendo investigados ali para trazer uma explicação para a origem do cosmos e a origem do universo. Então, o primeiro pensamento, que é o pensamento mítico na filosofia, está se buscando ali uma ideia de explicar os fenômenos da natureza e o surgimento da vida cotidiana. Num terceiro momento, então, a gente pode pensar que este pensamento mítico, ele está presente em todas as sociedades. Não é uma exclusividade grega e também não é uma exclusividade romana. Os egípcios pensaram sobre isso, os babilônicos pensaram sobre isso, os persas pensaram sobre isso, os acadianos pensaram sobre isso. Então, cada civilização e povo
já pensava, então, sobre a relação entre a natureza, a criação, sobre a physis, né? Sobre como as coisas funcionavam na natureza. Um quarto elemento importante do pensamento mítico é que ele transmite valores culturais e valores morais. E como que isso é feito? Através da oralidade. Os primeiros povos contavam essas histórias e elas eram passadas de geração em geração, tendo assim a sua permanência. A gente pode dar um exemplo aqui bem prático, por exemplo, da Guerra de Troia. Temos aí uma obra bem conhecida, que é a obra Ilíada e a Odisseia, que vai tratar sobre essa guerra, os últimos anos da Guerra de Troia, e qual era a relação dos deuses com a guerra? Se existia sorte, se existia azar, tudo estava muito vinculado com as divindades que eram cultuadas no período. Eu separei para vocês aqui nesse último ponto os termos relacionados então ao pensamento mítico. Então, o pensamento mítico está associado à explicação, à narrativa oral, à consciência coletiva e à memória compartilhada. Isso aqui é, grosso modo, do pensamento mítico. É uma explicação aqui primordial do que vem a ser então essa ideia de pensamento muito mais mitológico no seu início. Vamos dar prosseguimento aqui. Após o pensamento mítico, nós vamos ter aí a passagem do logos, né, para a razão. Isso vai acontecer com um filósofo chamado Sócrates. A partir daqui a gente tem uma grande divisão na filosofia, da qual nós separamos pré-socráticos e depois os filósofos socráticos, né? E por que existe essa divisão? Porque os pré-socráticos, a sua preocupação era uma preocupação com a physis, são também conhecidos como filósofos da physis, eles pensavam sobre a natureza. A partir de Sócrates, o elemento da investigação deixa de ser a natureza, os fenômenos naturais, as divindades, os deuses, e passa a se pensar sobre a relação humana. E por que isso ocorre? Porque Sócrates está na Grécia. E na Grécia é onde se desenvolve, por exemplo, a democracia, é onde a política é pensada, é onde as relações sociais e humanas, o comércio está sendo pensado. Então, esse ambiente ele começa a ficar propício para que outro tipo de investigação ou outro objeto de investigação comece a ser utilizado. Então, Sócrates está preocupado agora com as relações pessoais, as relações humanas. No nosso slide diz aqui, a partir de Sócrates, então, temos a alteração na maneira de pensar. Ele encaminha a reflexão filosófica para o estudo dos seres humanos que habitam as cidades. Por esse e outros motivos, Sócrates é conhecido, então, recebe a alcunha aí de fundador da filosofia ocidental. E como que Sócrates vai chegar a esse logos, a este rigor de pensamento? Bom, se existe crescimento das cidades, das polis, né, a polis grega, nós temos, então, agora, a partir de então, muitos debates no seio dessa sociedade do que vem a ser, por exemplo, a verdade, o que vem a ser a justiça, o que é um comércio justo, o que é uma troca justa de um objeto para com outro objeto. Temos aí, em algumas civilizações, o início do uso da moeda. Então, o que é um comércio justo? O que é um político justo? Tudo isso está sendo debatido por Sócrates e ele vai se utilizar, então, do diálogo no seio dessa sociedade para poder desenvolver, então, esse rigor de pensamento que vai ser, então, o início da filosofia socrática. Uma preocupação do Sócrates, que deveria também ser a nossa preocupação, é sair um pouco da aparência das coisas, sair um pouquinho da superficialidade. A ideia do Sócrates, então, é sair pelas ruas da Grécia Antiga, se perguntando, então, sobre o que era a verdade das coisas, o que é justiça, qual é a melhor forma de governo para ser estabelecida naquele momento. Ele começa, então, a sair de uma superficialidade e começa a buscar profundidade nas coisas. E aqui nosso slide diz aqui, ó, a filosofia socrática foca nas questões éticas, no autoconhecimento, estabelecendo as bases para uma vida virtuosa. Então, essa preocupação do Sócrates agora, ela passa a ser uma preocupação muito mais concreta, pensando agora nas cidades, sobre o bom funcionamento das cidades. Nós já temos aqui um esboço de uma filosofia política. Já está se pensando na polis, já se pensa no desenvolvimento, no crescimento da cidade, na melhor forma de governo. Tudo isso de forma ainda muito primordial, mas já é um início do que nós conhecemos como filosofia política. Agora a gente vai tratar então da Grécia, então como berço da filosofia. E uma crítica que se faz entre os estudiosos e já é muito falado e muito estudado pelos acadêmicos é a relação que existe entre a filosofia, o surgimento da filosofia a partir da Grécia. A gente pode pensar, por exemplo, que a civilização egípcia já pensava sobre diversas formas, já tinha o seu pensamento, já tinha desenvolvido muito da sua cultura, e não é uma exclusividade da Grécia o pensamento, e nós sabemos disso.
Mas o que faz a Grécia, então, ser esse lugar que é conhecido como o berço da filosofia? A gente tem, então, aqui no nosso slide que a partir do século VIII surgem as comunidades mais organizadas em torno do mar Mediterrâneo. O que ocorre? Como na Grécia nós temos aí uma interação muito maior entre culturas, entre povos, entre comércios, a partir do mar Mediterrâneo, nós conseguimos ver que a Grécia, então, se torna esse ambiente propício para que as trocas, não só comerciais, mas trocas também de ideias, de conhecimento, comecem a passar por aquela religião, por aquela região. Então, é nesse momento e é nesse ambiente, na Grécia, que nós vamos ter, então, o início de um rigor de pensamento a partir desse ponto. E diz aqui também nosso slide. Com as bases bem definidas para um comércio entre cidades em torno do Mediterrâneo, novas questões iam surgindo à medida que as cidades cresciam. Se as cidades crescem, também crescem as demandas sociais, políticas e também crescem também as questões e a busca pela verdade das coisas. Eu separei para vocês aqui uma frase que está no livro do Norberto Luiz Guarinello. Eu estou até com o livro aqui em mãos. É o livro História Antiga. É uma obra bem interessante. E o Norberto Luiz Guarinello, o seu projeto nesse livro, na sua teoria, sua tese, é falar um pouco sobre as interações ali a partir do mar Mediterrâneo. E olha que frase interessante que ele deixa para nós aqui. Ele diz: a filosofia não é um milagre grego. Ela é filha do pensamento oriental, estimulada pelo ambiente dinâmico das cidades mediterrâneas. O que o Norberto Luiz Guarinello diz aqui para nós? Ele está dizendo que filosofia não é um milagre grego. Ela surge a partir de grandes conexões. Então, essa troca de comércios, esse conhecimento de outras civilizações, de outros povos, proporcionou à Grécia um conhecimento acumulado e, posteriormente, vai ser desenvolvida ali naquele ambiente a filosofia. Só que não é uma exclusividade totalmente grega, embora seja ali um ambiente propício para o crescimento, coisas anteriores aconteceram a partir do Mediterrâneo e essa troca de conhecimento é o que propicia a Grécia, então, ser aí a conhecida como o berço da filosofia. Agora, nosso penúltimo ponto aqui, nós vamos tratar então do que vem a ser então a filosofia política. Qual é a sua preocupação? O que essa área do conhecimento está preocupada em investigar? Eu marquei aqui alguns pontos, coloquei aqui para vocês dividido as questões fundamentais, o objeto de estudo, a abordagem e os objetivos da filosofia política. Então vamos lá para as questões fundamentais. Então, a filosofia política é a área da filosofia que responde questões fundamentais sobre justiça, moralidade, natureza do Estado e direitos individuais. Então, a preocupação da filosofia é buscar justamente como deveria funcionar o Estado, como deveria funcionar, por exemplo, a política, o que é moralidade, como que surge então o Estado, a partir do que o Estado vai surgir. Essa é a preocupação da filosofia política. E como toda ciência, ela tem um objeto, o indivíduo, e também o poder. A abordagem, só aborda-se organizada, desenvolver teorias que possam guiar as ações. Note que, pensando aqui sobre utilidade, nós podemos ver que a filosofia política, ela busca responder, por exemplo, questões fundamentais que surgem ao que é moralidade, ela fundamenta a filosofia política de maneira que ela pensa em como deveria ser, então, um Estado perfeito, como que deveria ser, então, um governo justo. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo de uma obra que pode ser considerada uma obra também de filosofia política, por que não dizer assim, que é a obra A República de Platão. Essa obra ela tem um caráter muito mais idealista. O Platão, ele é um filósofo idealista. Em que sentido eu digo isso? Ele é um idealista porque justamente ele pensava em como a política deveria ser. Nós vemos num futuro muito mais à frente, no ano de 1513, uma obra chamada O Príncipe, de um filósofo chamado Maquiavel. Essa obra ela vai romper um pouco com esse pensamento muito mais idealista e vai partir para um pensamento muito mais realista. Porque o Maquiavel, que é um moderno, ele está pensando no que é de fato a política e como é que ela funciona, quais são as entranhas do poder. Então a gente tem um rompimento, então, com essa busca muito mais idealista e começa a ter uma busca muito mais sai da busca idealista para ir para uma busca muito mais realista. Então, a obra do Platão nos ajuda, em certo sentido, a entendermos, então, como deveria
governar as cidades. E agora, por fim, não menos importante, faremos então aqui uma breve separação de dois elementos, de dois objetos de estudo que quase não se separam, que estão ali unidos, que é a filosofia política e a ciência política. Nós então tentaremos aqui, nesses minutinhos aqui, explicar para vocês uma breve distinção entre estes dois elementos de estudo. Então, quais são as diferenças? Na filosofia política, nós respondemos questões como o que é justiça, qual é o papel do cidadão na democracia. A sua abordagem ela é mais teórica e mais especulativa. Já na ciência política, a gente tem aí uma ciência, né, ligada às ciências sociais, uma abordagem mais prática, mais pragmática, mais descritiva. Ela se utiliza então de estatísticas, dados de pesquisa, estudos de caso, estudo do comportamento político do governo e as instituições. Basicamente, os teóricos gostam de separar assim: filosofia política. A filosofia política estuda como o governo, como a política deveria ser. E a ciência política descreve como o governo é. Basicamente, essa é a distinção. Então, na filosofia política, a gente tem uma busca muito mais especulativa, muito mais teórica, muito mais embasada em teorias. A ciência política ela é mais pragmática, dá para dizer que ela é mais positivista nesse sentido, ela é mais descritiva, ela está preocupada com dados, com estatísticas, ela diz o que o governo é e como ele funciona, né? Então, essa é a distinção, basicamente, né, a grosso modo, é a distinção entre ciência política e filosofia política. Bom, pessoal, vou parar essa aula por aqui. Essa foi uma breve introdução aqui para nós sobre filosofia política. Tratei aqui alguns assuntos de forma muito rápida, de grosso modo, mas só para mostrar para vocês um pouco do esboço do que nós temos feito aqui nos últimos dias. Temos trabalhado bastante, lido bastante livros aqui, para trazer para vocês um conteúdo de qualidade e começamos a tratar esses assuntos aí sobre filosofia política. Em breve, nós teremos novidade aí sobre esse curso, uma introdução muito mais completa, uma aula bem menos corrida, onde nós poderemos tratar aí de diversos assuntos. No mais, espero vocês no próximo vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, deixar o seu like. Aqui a gente produz conteúdo de qualidade e você se engajando aí ajuda o YouTube também a lançar esse vídeo para outras pessoas. Obrigado e até breve.